Jesse, desgraçado. Acha que eu não sei o que é ouro? Espera pra você ver, seu mundo. Ela vai adorar. Mãos pro alto. Se afasta dessas coisas. Eu mandei se afastar! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem. E no vídeo de hoje separamos muita coisa a ser dito sobre o jogo The Last of Us Parte 2. Galera, vou adiantando que o vídeo não pretende pegar leve na análise, até porque aqui a gente pretende sempre fazer uma análise verdadeira, sem passada de pano e sem fazer média. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos e conteúdos que forem postando aqui pelo canal. Pessoal, é o seguinte, para entender o contexto da nossa conversa de hoje, o que vamos discutir a seguir é simplesmente o que achamos dessa segunda parte do jogo. Vamos justificar os pontos, lembrando que é a nossa opinião em relação ao jogo e que, acima de tudo, nós jogamos o primeiro jogo lá em 2013 e jogamos também a segunda parte agora em 2020. Em paralelo a isso, vamos sempre dar exemplos do que foi o primeiro jogo com relação ao segundo jogo quando a gente vai abordar ali a parte da história e narrativa do jogo. Antes de começar, estou colocando aqui um card acima da nossa análise que fizemos no canal do jogo, que está bem bacana, e aqui falaremos coisas que não entraram na análise, por exemplo. Então confere lá, clica aí, depois de assistir o vídeo, e dá uma olhadinha na análise, que ficou bem legal. Vambora! O jogo poderia ter aproveitado os atuais personagens que eles construíram uma história para eles ali, e nesses novos também foi construído, mas foram deixados para trás. Dou até exemplos aqui. O Tommy vai ter ele sabe do que acontece com o Joel, some do jogo, aí a gente tem uma parte legal lá na frente, que a gente descobre que era o Tommy, que é o Sniper, e some do jogo e volta no final. A esposa do Tommy só mostra no início do jogo lá no bar lá. Então ela tinha aquela rixa lá com o Joel, provavelmente porque o Joel era esse cara mau que tanto falavam, mas o jogo não mostra isso pra gente. A Dina começa a ter um relacionamento ali bacana com a Ellie, a gente começa a se simpatizar pela Dina, mas de repente ela descobre da gravidez e ela meio que ela some do jogo. Ela praticamente some do jogo. Ela vai meio que ter importância mais no final lá pelo que a atitude que ela toma. O Jesse também é um personagem bacana que vinha vindo numa crescente. Outro cara que também de repente também foi meio que teve o mesmo descarte com ele lá na frente. E a Yara, né, que é a irmã do Levi, que poderia, sei lá, não poderia ter esse final que ela teve, até porque a gente joga horas ali para poder salvar ela, porque ela é pega lá pela seita lá, então ela fica com o braço zoado, então a gente dá um rolê gigantesco com a Abby, para na cena seguinte matarem a Yara e fica por isso mesmo, e a gente segue dali. Quer dizer, essa construção de personagem, essa desconstrução de personagem, pode ser, eu gosto de pensar que foi proposital por parte do jogo, só que muito danifica o seu sentimento como jogador ali, como jogabilidade. Você acaba meio que cansando de fazer as mesmas missões, porque você sabe que, sei lá, você já viu o personagem morrer, você acaba fazendo uma missão que é um pouco atrás, né, na parada do flashback que a gente estava comentando. Então, você teve essa sensação, você achou isso esquisito, você achou que também tanto faz? Esses personagens poderiam ter algum aprofundamento maior? Então, é importante você falou assim, a gente meio que já sabe o que vai acontecer quando você chega com a Abby em certo momento, porque é a segunda parte, né, do jogo. Quando você meio que chega no final ali jogando com a Ellie, que você chega no aquário, que você encontra o Owen, né? E a esposa dele ali, né, a namorada dele, enfim, que tá grávida, e o Owen quer procurar a Abby, e aí a esposa dele fala, não, a gente não vai. Nesse momento, você claramente, o jogo te
meio que te dá um stop. Ele fala, agora você vai fazer uma situação aqui de jogo, né? Tem um spoiler do jogo. A Ellie tem uma situação ali, tanto com o Owen, né? Como com a esposa dele que tá grávida. E eu acho que principalmente pela ela tá grávida, né? Isso choca a Ellie até vomita na cena, né? E aí meio que ela deixa ali um mapa que ela tinha, né, cara? Se você usa o mapa ali o tempo inteiro para tentar rastrear a Abby, você vai rastreando até chegar nesse ponto do aquário. Então esses dois personagens lá e você acaba matando os dois, né, praticamente. E aí o jogo te lança com a Abby. E aí esses personagens que estão em volta, tanto da Ellie, né, que é o Tommy principalmente, e o Jesse, que estão nessa caminhada com ela, né, e logicamente nessa caminhada com ela de forma sozinhos, aí depois o Jesse é colocado em um pouco de cena com a Abby, com a Ellie, mas você também tem a Dina, que é a personagem ali que tá o tempo inteiro desde o começo com a Ellie. E aí esses três personagens do lado da Ellie, e mais os personagens que estão em volta da Abby, eles ficam num círculo ali vicioso, que na verdade os agentes causadores é apenas a Ellie e a Abby. E aí um começa, primeiro a Ellie automaticamente começa a matar os amigos da Abby, e automaticamente depois, quando você joga com a Abby, você vai matar os amigos da Ellie. Até elas se encontrarem ali naquela cena no final no teatro, que é praticamente o final do jogo ali, né? Tirando uma terceira parte ali, que é uma finalização, digamos assim, que a gente vai falar mais um pouco pra frente. Mas elas se encontram na parte do teatro. Então, esses personagens no teatro, você tem o Tommy, você tem o Jesse, a Abby tá com o Lev, e ela já teve toda uma situação com o Lev, né? Que você já jogou com ela. O Lev fez parte ali da jornada dela também, por causa da irmã também, que depois foi descartada, e ela teve que enfrentar a sua própria facção, né? O seu próprio grupo de pessoas que ela acreditava que estavam fazendo umas coisas corretas nesse novo mundo, né? Nessa nova situação. Só que esses personagens vão sendo descartados aos poucos, para a satisfação da Ellie e da Abby. É isso, eles são apenas satisfações para os dois. E eu acho que faltou eles aproveitarem até o Tommy. Eu acho que como um personagem, assim, o Tommy era um personagem legal, ele era irmão do Joel, ele poderiam mostrar isso, né? Que tipo de... qual que foi a sensação do Tommy ver o irmão dele morrer? O que causou isso para ele? O elo familiar do Tommy se perdeu nesse momento, porque o Tommy também perdeu a sobrinha no começo do The Last of Us Parte 1, viveu 20 e poucos anos, nesse jogo praticamente 25 anos depois disso. E ele também acabou de perder o irmão. E aí o elo familiar do Tommy foi todo embora. Por mais que ele tenha agora uma esposa que tá lá numa comunidade, que quer viver pacificamente, de uma forma mais... de aproveitar a vida, né? De ter pessoas próximas, de cuidar das pessoas, o Tommy perdeu. Só que eles não mostrou pra gente como que o Tommy lidou com a morte do Joel. Eles só ficam dando indícios pra gente de que, olha, tem um sniper que tá em certa parte do jogo, tem um sniper que tá lá, e a gente começa a ficar jogando ali com a Ellie, e aí meio que vai seguindo a trilha do Tommy, o Tommy também vai fazendo uma trilha de vingança com as pessoas que estão no caminho. Só que eu acho que poderia ter mostrado mais. Já da parte da Abby, depois quando a gente começa a jogar, não teve nenhum personagem que eu falei, nossa, eles poderiam ter... Eles focaram, acho, muito no Owen, que é até uma questão da paixão ali que eles têm entre a Abby e ele, né, que já faz de muito tempo, porque o Owen fazia parte, né, da facção do primeiro jogo, né, que é os Vagalumes, e aí a Abby também fazia parte dos Vagalumes, como o pai dela, né, que é o médico para trazer a cura. E aí o Owen é mais explorado, mas os outros personagens em volta, até o espanhol ali, né, que é o cara que quando você joga ali, que é morto pelo Tommy, eles estão naquela parte que a Abby tá indo para um outro lugar, e aí, de repente, ela acaba encontrando esse amigo dela lá, que você pegou lá no começo. Então, esses personagens, para mim, que estão em volta das duas, eles são descartados, porque não é importante pro jogo contar a história deles. É só importante pro jogo mostrar que eles fazem parte desse círculo vicioso de vingança das duas. Meu ponto de vista em relação a esses personagens foi mais ou menos por esse lado. E eu lamento pelo Tommy, era um puta personagem que você poderia ter explorado ainda mais se você desse tempo de tela para ele. Outra questão nossa aqui. Existiu uma forçada de barra pra gente jogar com a Abby mais da metade do jogo, cara. A gente joga com a Abby, tipo, brincando umas 10 horas do jogo, 10, 11 horas. Então,
é muito tempo pra você jogar com uma personagem que você... E outra, detalhe, que me lembrei aqui, falando aqui agora. Você joga com a personagem, mas você não fecha o arco da personagem ali, você não justifica pra gente essa empatia com a personagem. Por exemplo, você não cria o laços com a personagem. A única coisa que tentam criar no jogo de laço com a personagem é quando ela conhece o Lev, que é de uma outra facção, dos Cicatrizes, que é um molequinho que tá fugindo com a irmã dele, que é até legal a história dos dois ali, que poderia ter, que eles foram depois atrás da mãe deles e tal, lá deles, e ela, não sei se ela é morta ou ela se mata, um negócio assim. Então, mas isso sempre com a Abby tomando a frente da situação. Então a gente joga muito tempo com a Abby e não resolve o problema da Abby, por exemplo. Parece que cria-se mais problemas, que ela quer... Depois que ela consegue a vingança dela com o Joel, ela sai e ela meio que abandona o grupo dela e segue uma trajetória linear dela, que ela vai só em frente, entendeu? Então, assim, e o Tommy fica lá sumido, assim, não fala mais nada do Tommy, só tem aquela conversa com a Ellie, que ele meio que ele fala que dá a entender que ele não quer fazer aquilo, mas é meio que para ele fazer sozinho mesmo, que ele estava querendo fazer. Só que, pô, poderia pegar esse gancho ali e falar assim, não, ó, esse personagem do Tommy, a partir de agora a gente vai... Ele é habilidoso, ele sabe atirar bem, a gente vai desenvolver esse personagem um pouco mais, não afastar ele do jeito que foi afastado. É a mesma coisa que, tipo, ele ter morrido ali na sala da Abby. Então, não vejo por quê. Até porque quem poderia mudar a opinião dele, da Ellie, no final do jogo, não poderia nem ter sido o Tommy, poderia ser a própria Dina. Então, se fosse usar o Tommy só para ele mudar a opinião da Ellie lá no final, para ela voltar na vingança dela, é uma coisa muito previsível. Acho que esse tempo de jogabilidade com a Abby acabou sendo muito cansativo, e a gente só estava jogando com ela, e meio que não conseguiram dar a liga que deveria ter sido dada a liga em relação ao primeiro jogo, que foi totalmente diferente. A gente joga o tempo todo com o Joel, e a gente tá ali já gostando da história, e de repente o jogo joga na nossa cara e fala, ó, agora você não vai mais jogar com o Joel, você vai jogar com uma criança de 13 anos, 14 anos, que foi aprendendo aqui a atirar o arco e flecha, foi aprendendo técnicas de sobrevivência com esse protagonista aqui. Agora a gente vai começar a criar um outro protagonista para vocês de uma maneira natural, que deu super certo. E tanto é que depois lançou até uma DLC com um pouquinho mais da historinha ali da Ellie. E foi uma maneira diferente de você mostrar uma história, entendeu? Você se surpreendeu, não você jogar milhões de horas com a personagem, sendo que, tipo assim, a gente não sabe o que fazer com esses personagens, a gente precisa afastar ele, precisa afastar o Tommy, não vamos falar mais da esposa do Tommy, e é isso. E a Abby agora é o foco, mas assim, a trajetória da Abby não é nada mais previsível do que poderia ser. Se você pega e jogar o jogo 2 como um jogo deslexo do primeiro, esquece a história do primeiro, e joga só a parte do 2, você vai ter outra visão do jogo, né? Você tem outra... talvez você crie até um laço maior com a Abby, que é o que apresentaram pra gente como a personagem, praticamente a personagem principal desse 2, que nem você falou. Então, acho que esse foi o erro deles. Eles quiserem incluir personagens, além de criar a curta história dos personagens, forçar a gente a querer gostar dos personagens sem a gente ter opção de escolha. Então, acho que esse foi o grande erro desse jogo em relação à parte que eu digo de narrativa, da história e da sensação de jogar, que nem você colocou. Então, chegando no final ali, você não tem essa sensação de que você vê que ela tá toda fodida ali, a Abby, a Ellie também, mas você não fica com aquela sensação de que ela... Você vê que ela se fudeu, mas você não sentiu na pele ali, parece. Porque ficou perdendo muito tempo com outras propostas no jogo e esqueceram do principal ali, que é a parte final e a trama do jogo. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento,
eu teria feito tudo igual. Se você curtiu o vídeo, comenta aí, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar atento às notificações dos próximos vídeos. Acompanhe a gente nas redes sociais também no Instagram. E é isso. Um grande abraço. Sei. Fiquem bem. E até mais. Só que acho que eu nunca vou conseguir te desculpar.